Reencarnado como o 13º príncipe de Qin, não senti nenhuma alegria. Em vez disso, passei o dia cavando túneis subterrâneos para escapar do palácio. Só porque, tendo recebido 9 anos de educação obrigatória, eu sei que o drama da queda da dinastia Qin acontecerá após a morte de Indizen, e meu destino será ser morto por Hu-Hai e Zhao no deserto. Ou ser espancado por Shen Zeng e Wu Guan, que se rebelaram. Para sobreviver com sucesso, abandonei a ideia de usar um cérebro cheio de 5.000 anos de história chinesa. Para ajudar a dinastia Qin a durar para sempre, e secretamente fiz um plano de fuga subterrânea, para não levantar suspeitas. Transformei a terra escavada em pedaços do tamanho de um polegar e espalhei-os nos canteiros de flores de todo o palácio. Além disso, cantos escuros do telhado, piscinas e florestas, até mesmo nos pinicos carregados para fora do palácio. Há inúmeros pedaços de terra. Eu não perdi um único lugar onde a terra pudesse ser escondida. O esforço compensa, e hoje finalmente chegaram boas notícias sobre o túnel que levou 3 anos e meio para ser construído. O guarda Chen Weilai-Fu relatou ter cavado um raio de luz. Ao ouvir isso, fiquei imediatamente radiante, o que significa que estava cavado. Corri apressadamente para meu quarto, finalmente cheguei à porta do meu quarto e forcei a emoção em meu coração. Instruí o eunuco que estava vindo atrás de mim: Zhongxian, fique de guarda lá fora. Se houver alguma situação, toque a campainha primeiro. O príncipe vai partir? Zhongxian perguntou com uma expressão preocupada. Revirei os olhos ao ouvir isso. Partir para onde? Este é apenas o nosso plano de contingência. Não é tarde demais para partir quando a situação mudar. Oh, entendi. Vá em frente, príncipe. Zhongxian jurará guardar aqui. Ao ouvir isso, mostrei um sorriso satisfeito, então levantei a saia, virei-me e cruzei o limiar, cheguei à caverna e rastejei por cerca de 1/4 de hora. Só então vi 2 figuras, uma das quais estava encostada na parede da caverna descansando com a cabeça baixa, enquanto a outra figura estava balançando as nádegas para a esquerda e para a direita. Lai Fu, Chen Wei! Gritei para eles a alguns metros de distância. Ouvi Zhongxian dizer que vocês cavaram um raio de luz. Está cavado. Lai Fu sorriu sem jeito ao ouvir isso. Príncipe, também não sabemos se está cavado. Por que você não dá uma olhada primeiro? Fiquei um pouco sem palavras ao ouvir isso. O que é isso? Se estiver cavado, podemos sair. O que há para ver? Não, príncipe, é melhor você dar uma olhada primeiro. Diante de 2 confidentes que não eram muito inteligentes, só pude afastar os 2 e verificar pessoalmente. Eu nunca teria pensado que seria melhor não olhar, mas fiquei chocado ao olhar. O que é isso? Príncipe, também não sabemos o que é isso. Lai Fu tocou com a mão e foi nocauteado diretamente. Eu queria tentar se a pá poderia tocar. E o resultado? O resultado foi que o príncipe chegou quando eu estava prestes a tocar. Eu fiquei sem palavras por um momento. Deixe pra lá, me dê a pá. Príncipe, não. Perigo. Chen Wei e Lai Fu ficaram horrorizados ao me verem enfiar a pá no buraco da árvore. No entanto, antes que pudessem reagir, a pá e o buraco da árvore desapareceram. Em minha mão, apareceu uma casca amarelada, em formato oval. Isto é, eu arregalei os olhos, incrédulo, olhando para a batata em minha mão. Não pode ser, eu já estou querendo fugir. E você me aparece com isso? Nesse momento, um guarda veio correndo para informar: Indizen convoca todos os príncipes para discutir assuntos de Estado. Eu não me importei com o que foi dito. Eu mesmo sou apenas um insignificante que não sabe nada. Não se compara ao primogênito Fuzui e ao jovem príncipe Wuliai, mas já que é um chamado do pai imperial, é melhor ir. A prioridade agora é salvar minha vida. Então, sacudi a poeira do meu corpo e saí. Naquele momento, no palácio do doutor, Indizen olhou ao redor para os príncipes e netos imperiais sentados no canto sudoeste. Virou-se para Zhao e perguntou: todos vieram? Zhao ouviu isso e curvou-se apressadamente. E sussurrou no ouvido de Indizen: Sua Majestade, o príncipe Ao ainda não chegou. Este servo já enviou alguém para apressá-lo. Acredito que o príncipe Ao logo chegará. Príncipe Ao. Indizen franziu a testa ao ouvir isso. Por um momento, ele não conseguia se lembrar de tal pessoa. Zhao, compreendendo, respondeu imediatamente. Continuou imediatamente: Sua Majestade, o príncipe Ao é filho de Xu Shaoxi, o 13º na ordem de nascimento, vivendo isolado no lado oeste do palácio Yinji. Indizen hesitou por um momento, lembrando-se repentinamente de tal pessoa. Este Xu Shaoxi deve ser uma beleza que o reino de Shu ofereceu ao reino de Qin. Quanto a quando
O perspicaz Indizem já não conseguia se lembrar claramente, mas ao ouvir o lembrete de Zalgal, ele já se lembrou de quem era o principal. Dizem que este filho é tolo e brincalhão, e os professores que o ensinam reclamam sem parar. Mas como a mãe deste filho morreu cedo e ele é muito jovem, e não tem talento para governar o país, ele foi colocado perto do Palácio Ninji para que pudesse sentir as dificuldades das servas do palácio. Inesperadamente, este filho se atrasou para a assembleia de hoje. Ele é realmente madeira podre que não pode ser esculpida. A expressão de Indizem ficou sombria. Ele pegou a taça de vinho e bebeu um gole de vinho amargo. Isso fez com que os velhos ministros do império sentados ao lado dele trocassem olhares sem ousar dizer muito. E os príncipes e netos imperiais que já estavam sentados em seus lugares estavam com uma atitude de não se importar com o assunto. Alguns estavam em silêncio, alguns estavam prontos para assistir ao espetáculo e alguns estavam apenas comendo e bebendo. Apenas o príncipe mais velho, Fuzu, estava cheio de preocupação. Entre todos os príncipes, seu relacionamento comigo era o mais próximo. Porque minha mãe e a mãe dele eram ambas do reino de Shu, então a mãe dele cuidava muito da minha mãe. Mais tarde, minha mãe faleceu, com medo de que os outros descobrissem minha rotina de aproximação. Embora jovem, ele era bonito e de pele clara, mas o único defeito era sua baixa estatura. Eu não sei se ele caiu ou encontrou algo, mas havia listras cor de terra em sua testa e rosto. Vendo isso, Indizem contraiu o canto da boca. Isso não se parece com um príncipe, mas claramente com um rato da terra que acabou de sair de um buraco. Não me veja, não me veja. Sinto um olhar penetrante caindo sobre mim. Apressei-me a baixar a cabeça e murmurar silenciosamente em minha boca. Neste momento, o estudioso confucionista Xuzuntong se levantou e curvou-se para Indizem. As imagens antigas para planejar a governança do país devem ter uma base. A governança do estado de Qin está ligada às gerações de primavera e outono. Assim que essas palavras saíram, todo o palácio ficou chocado. Como todos sabem, antes de o primeiro imperador assumir o poder, existia uma montanha quase intransponível, que era Lubovei, que era conhecido como seu tio. Lubovei abandonou os negócios e entrou na política, na esperança de que as mercadorias futuras pudessem ser habitadas, e obteve a reutilização do príncipe Zishu de Qin. Mais tarde, ele ascendeu ao posto de primeiro-ministro e tinha grande poder, a fim de remover a montanha de Lubovei. O primeiro imperador dedicou muito esforço. Então, no coração de muitas pessoas, as gerações de primavera e outono são um tabu de Indizem. Quando Xuzuntong estava na época de Indizem, mencionar as gerações de primavera e outono era equivalente a bater no rosto de Indizem. Você deve saber que a grama nas sepulturas daqueles que bateram no rosto de Indizem é muito velha. Justamente quando todos pensaram que Indizem estava prestes a explodir de raiva, Indizem sorriu levemente e levantou a mão para sinalizar para Xuzuntong continuar. Indizem conhecia profundamente a atitude de Indizem, então ele perguntou a Xuzuntong com uma expressão calma: "O que o senhor acha?" O conhecimento do mundo está dividido em dois caminhos. O sistema de enfeudamento governa por muito tempo. O sistema de condados e comandos sai do período dos reinos combatentes. Xuzuntong voltou com calma. Durante o período dos reinos combatentes, os 6 reinos não praticavam o sistema de condados e comandos, mas o estado de Qin o honrou sozinho. É por isso que o estado de Qin tinha capacidade de unificar os 6 reinos. No entanto, o mundo está unificado e não é a governança dos tempos de guerra. É apropriado mudar a política nacional da dinastia Zhou e praticar o enfeudamento. Levantei os olhos e olhei para Xuzuntong. Esse cara é um pouco perspicaz. A razão pela qual o estado de Qin foi destruído está realmente relacionada à promoção apressada do sistema de condados e comandos. Se a política de Liu Ban for praticada, será possível consolidar as bases e planejar com antecedência. Mas antes que eu pudesse rever a história, o estilo de pintura de Xuzuntong mudou repentinamente. No entanto, governar um país com o enfeudamento da dinastia Zhou, acho que Vossa Majestade não aceitará, porque o estado de Qin se tornou forte por meio das reformas de Shanyang. Mudar o método de se tornar forte e praticar o enfeudamento da dinastia Zhou é um pouco de cabeça para baixo, então o método de usar as gerações de primavera e outono. Para conseguir equilibrar ambos, vendo a cena, Indizem perguntou com interesse: "Então, como se explica a lei do Anais de Lubovei?" O Anais de Lubovei diz: "O vento do rei aparece, quanto mais avança, maior se torna. Quanto mais se afasta, menor se torna. Portanto, nos mares há príncipes com 10 li de terra. A teoria de Lu considera os príncipes como filhos do rei.
Quanto mais príncipes, mais estável o mundo. Isso é um presságio. Ingzen ouviu isso e imediatamente se virou para prestar homenagem a Ingzen, dizendo: Sua Majestade, peço o estabelecimento de feudos para consolidar o grande Qin. Ingzen ouviu isso sem concordar nem se opor, apenas olhando para os ministros com um sorriso e perguntando: O velho ministro deseja retomar o sistema feudal. Algum de vocês, ministros, tem alguma objeção? Sua Majestade, este ministro tem uma objeção. Assim que as palavras de Ingzen terminaram, uma voz forte e poderosa ressoou no palácio, e viu-se Wang Bem dar um passo à frente. Este ministro e o ministro da Justiça Li Si se opõem ao sistema de feudos. Peço a implementação do sistema de prefeituras e condados. Os ministros e outros concordam, vendo Wang Bem se manifestar. Os outros antigos ministros do Império que defendem o sistema de prefeituras e condados também se levantaram. Sua Majestade, o velho ministro ainda tem algo a dizer. Ingzen apressou-se em dizer: O velho ministro deseja perguntar O ministro da Justiça tem sua própria decisão. Ingzen levantou a mão para interromper Ingzen, virando-se para Li Si. O que o ministro da Justiça tem a dizer? Este canais de Lubu Wei foi compilado por você naquele ano. Presumivelmente você entende melhor seu conteúdo. Fale sobre sua opinião. Li Si levantou-se e juntou as mãos, dizendo: Respondendo a Sua Majestade, este ministro compilou Anais de Lubu Wei naquele ano e descobriu que o conhecimento de Lu não está em conformidade com o grande caminho. Ingzen ouviu isso e imediatamente ficou interessado. Conte-me mais. Ele parecia gostar muito que alguém refutasse Lubu Wei, então ouvir as palavras de Li Si soou extremamente agradável, mas meu coração revirou os olhos loucamente. Fazendo com que esta discussão política do imperador seja apenas um processo, ele já havia tomado uma decisão. Não sei quando poderei escapar desta vez. Ainda estou esperando para estudar o túnel subterrâneo e o poder especial. Como? Olhando para a aparência do 13º irmão. Parece não estar muito interessado em assuntos sérios? Vendo-me entediado batucando os dedos, H.U. Rai, ao lado, perguntou inesperadamente. Eu olhei para ele e disse: Se você está interessado, então ouça honestamente, cuide dos meus assuntos. Eu não tenho preguiça de cuidar de você, só tenho medo de que você não consiga responder e perca a reputação de filho do primeiro imperador. Obrigado pela lembrança, pequeno príncipe herdeiro. Eu respondi friamente com uma desculpa e me virei para não prestar mais atenção em H.U. Rai. Se não fosse pelo medo de me envolver, eu realmente queria lidar com esse pequeno gordo mais cedo, para evitar que ele prejudicasse o grande Qin no futuro. Mas, pensando bem, se mudarmos um H.U. Rai, o grande Qin realmente não perecerá na segunda geração? Deixando de lado os Algal, esse velho intrigante, o grande Qin realmente tem muitos problemas. No começo eu também queria me destacar. Aproveitar o conhecimento moderno para mudar o destino do rei Qin 22, mas a realidade é cruel. Um príncipe insignificante como eu não consegue nem se encontrar com o imperador normalmente, quanto mais argumentar. E mesmo que eu apresentasse uma política de governo, não seria necessariamente aceita. Afinal, os nobres da corte, como poderiam acreditar que um garoto de apenas 12 anos poderia governar o país? Pensando em como a batalha de Danlu foi travada, desisti decisivamente da minha ideia original. Planejava viver uma vida medíocre. Neste momento, Li Si continuou, dizendo que a teoria do feudalismo de Lord Venshin não está de acordo com o grande Dão em dois aspectos. Primeiro, não está de acordo com a situação geral do mundo nos últimos 500 anos, desde o período das primaveras e outonos até o período dos reinos combatentes. O colapso da etiqueta e da música e as guerras entre os senhores feudais fizeram com que o povo do mundo fosse como ervas daninhas sem raízes. Se a grande Qin abandonasse o sistema de prefeituras e condados e usasse o sistema de enfeudamento, o resultado seria o mesmo. Portanto, se acredita que a grande Qin não deve seguir o velho caminho da dinastia Zhou, mas sim seguir um novo caminho, avaliando a situação. Segundo, basta observar os erros do passado da família Zhou para saber que os ossos do imperador Zhou ainda não esfriaram e os senhores feudais já estavam atacando uns aos outros. Isso causou caos no mundo. Como o enfeudamento pode consolidar o imperador? Ninguém é perfeito. Se isso for usado para afirmar que o feudalismo não funciona, não tenho nada a dizer. Wang Van concordou 2 vezes ao ouvir isso. Como? Xun Yui viu Ingzen tacitamente permitindo, curvou-se para Shao Ingzen e disse: Sua Majestade, peço que os príncipes discutam. Droga! Fiquei repentinamente alarmado ao ouvir isso e voltei a ficar nervoso. Pai, não me veja! Pai, não me veja! Ingzen me viu agindo timidamente.
Não pude deixar de sentir pena, mas ainda reprimi a raiva em meu coração e disse levemente: se você tem algo a dizer, diga. Não tenha nenhuma hesitação, pai, seu servo Fuzu tem um relatório. O extraordinário príncipe herdeiro foi o primeiro a se levantar. Soltei um longo suspiro de alívio ao ouvir isso. Ele realmente era meu bom irmão mais velho. Vendo Fuzu curvando-se para Shao Engzen, ele disse com uma expressão solene: Fuzu acredita que, embora Grande Qin tenha unificado os 6 reinos, o povo dos 6 reinos ainda não se submeteu a Grande Qin. Se a Grande Qin forçar a implementação do sistema de prefeituras e condados, temo que seja contraproducente. É melhor implementar o sistema de enfeudamento para que o povo dos 6 reinos possa primeiro se adaptar ao governo da nossa Grande Qin. Os doutores e nobres da corte ficaram todos encantados ao ouvir as palavras de Fuzu, mas alguns dos antigos ministros do império franziram a testa. Apenas Xun Yuyu e outros sorriram com aprovação. Neste momento, uma voz infantil e nítida soou novamente. Pai, Wai tem um relatório. Neste momento, Wai tinha cerca de 7 ou 8 anos de idade. Ele pôde vir ao Palácio dos Doutores puramente por causa do amor de Ingzen por ele. Quando a voz infantil de Wai ecoou pelo salão, todos ficaram chocados. Os príncipes e netos na fileira de trás também se levantaram um após o outro. Olhando para frente, ao ver a situação, Ingzen não pôde deixar de rir e disse: seu garoto ainda se atreve a bater em mim. Bom, conte-me sobre isso, pai imperador. Embora Gao Rai seja jovem, ele também quer contribuir com ideias e esforços para a dinastia Qin, governando o mundo. Meu irmão mais velho disse que nossa dinastia Qin deveria implementar um sistema de feudos para estabilizar os corações do povo. A Gao Rai não concorda. Este mundo foi conquistado pela nossa dinastia Qin. Por que devemos mudar por causa dos outros? Nossa dinastia Qin sempre implementou o sistema de prefeituras e condados, e devemos continuá-lo. O doutor Xun Yuyu promoveu o sistema de prefeituras e condados. Ao ouvir as palavras de Gao Rai, os veteranos do Império aplaudiram e elogiaram um após o outro, e até mesmo Li Se olhou para Gao Rai com admiração. Neste momento, Gao Rai olhou para Fuzu e para as pessoas que o ridicularizavam. Irmão mais velho, Gao Rai também é um príncipe, mas Gao Rai não está disposto a ser um vassalo enlouquecido por seus próprios desejos egoístas. E só quer ser um bom ministro da dinastia Qin. De repente, Wang Ben se levantou novamente e disse: Sua Majestade, a dinastia Zhou morreu por causa dos vassalos. E os problemas dos vassalos são a fonte de agitação. Se a dinastia Qin implementar um sistema de feudos, enterrará perigos ocultos para a agitação. Mesmo que a minha dinastia Qin tenha 1 milhão de soldados blindados, os remanescentes dos 6 reinos não reviverão, mas os príncipes são jovens e inevitavelmente serão seduzidos por ministros traiçoeiros. Espero que Sua Majestade discerna. As palavras de Wang Ben varreram todo o salão como uma brisa outonal várias folhas caídas, fazendo com que a atmosfera alegre do salão caísse repentinamente em um ponto de congelamento. Apenas os doutores se entreolharam, silenciosos como cigarras no inverno. Se o sistema de feudos fosse realmente implementado, esses doutores seriam definitivamente enviados para seus feudos, e seus salários, naturalmente teriam histórias inexplicáveis. Essas palavras eram simplesmente assassinas. Vendo que a atmosfera estava um pouco errada, Ingzen também se levantou e disse em voz alta: a água do rio e a água do rio podem entrar no mar, e os grandes podem ser compatíveis. Os velhos ministros rapidamente fecharam a boca e não tomaram uma decisão. Ingzen lançou um olhar de soslaio, preparando-se para tomar uma decisão, quando de repente me viu catando a sujeira do meu rosto, parecendo não ter nada a ver com isso, e não pôde deixar de franzir a testa. Este garoto está estranho. Ele estava fazendo beicinho quando a Gao Rai falou agora. Por que ele está me ignorando agora? Será que ele adivinhou o que estou pensando? Isso não deveria acontecer. Eu nem falei com ele algumas vezes ao longo dos anos. Depois de ponderar por um momento, Ingzen engoliu as palavras que queria dizer, e mudou sua fala para Xun Yuyu e disse bem. Xun Yuyu ouviu as palavras e disse alegremente: Sua Majestade quer dizer que aprova o sistema de feudos? Você não disse para deixar os príncipes discutirem? Apenas 2 príncipes falaram. E eu acho que não é suficiente e mais pessoas deveriam participar. Ingzen de repente virou a cabeça para mim e perguntou: Príncipe Ao, o que você acha? Ao ouvir isso, fiquei instantaneamente atordoado em meu assento, perdido. O que está acontecendo? Parece que eu não fiz nada para atrair a atenção do meu pai imperador morto. Será que o Halo do protagonista também veio hoje? Eu realmente não quero ser o protagonista.
sentindo os diferentes olhares de todos. Só posso levantar-me cautelosamente e informar ao pai real sobre assuntos de Estado. Este filho é tolo e não ousa falar precipitadamente. Pai real, por favor, poupe este peixe salgado. Eu só quero viver bem e não quero me tornar um inimigo público. Irmão mais velho, que me ajudou a levantar, por favor, diga alguma coisa. Não fique aí parado como um tolo. Justamente quando eu estava extremamente nervoso, Ingzen disse lentamente novamente, você diz que não ousa falar precipitadamente. Significa que suas palavras são únicas, e dizê-las seria chocante, ou você é incompetente. Com medo de que todos riam. Se for o primeiro, não se preocupe, até mesmo as opiniões mais ousadas, perdoo você. E se for o último? Não pude deixar de levantar a cabeça e perguntar. Ingzen olhou friamente e disse friamente. O que a família real de Ing mais não tolera é a incompetência. Se você não expressar sua opinião política hoje, amanhã, vá para a linha de frente para mim. Todos no salão se entreolharam, confusos. Eles não sabiam por que Ingzen de repente estava mirando neles, mas a ideia de Ingzen era muito simples. É para dificultar a vida desse camponês, para que ele saiba que dragões geram dragões e fênix geram fênix. Quero que meus filhos saibam lutar. Ao ouvir isso, o canto da minha boca se contraiu. Não, essa aura de protagonista está chegando rápido demais. Como diz o ditado, as pessoas têm medo de serem famosas e os porcos têm medo de serem fortes. A corte da dinastia Qin está turbulenta. Um príncipe sem raízes se torna famoso. Não é uma coisa boa. Mas se você não expressar sua opinião, terá que ir para o campo de batalha. Meu corpo só pode intimidar o gordinho H.U.Rai. Intimidar o inimigo no campo de batalha. Depois de pensar sobre isso, acho que salvar minha vida é importante, então apertei os dentes e juntei as mãos. Pai real, este filho sente que é muito cedo para discutir táticas agora. É melhor considerar unificar o pensamento primeiro. Ingzen franziu a testa ao ouvir isso, ponderou por um momento e levantou a mão. Continue. A dinastia Qin unificou os 6 estados, mas apenas destruiu os países dos povos dos 6 estados e não destruiu seus pensamentos originais. Se o pensamento não for o mesmo, seja o sistema de feudos ou o sistema de prefeituras, não haverá bons resultados. Ao ouvir minhas palavras, todos ficaram surpresos. Li Si perguntou em voz baixa. O que o príncipe quer dizer com isso? Li Qingei, antes de responder a você, quero primeiro lhe fazer uma pergunta. De que país você é? Diante da minha pergunta, Li Si ficou ligeiramente surpreso, com um tom de confusão em sua voz. Este ministro é de Xangai, no estado de Shu. Eu sorri e olhei para Wang Van novamente. De que país é o velho primeiro-ministro? Este velho nasceu no estado de Qin e é naturalmente um velho Qin. Wang Van sorriu acariciando sua barba. Eu acenei com a cabeça ao ouvir isso, então levantei meu dedo e apontei para Zalgao ao lado de Ingzen. Quem é você ao lado do meu pai imperador? Minhas palavras mal tinham caído. Todos na loja olharam para Zalgao em uníssono. Zalgao de repente formou uma aliança. Se o jovem mestre fosse apenas um jovem mestre, este velho escravo seria originalmente do estado de Zhao. Agora sou um escravo do estado de Qin, portanto, sou um escravo Qin. Assim que essas palavras foram ditas, todos na grande loja ficaram atordoados, com suas mentes em branco. Apenas um velho ministro do império. Levantou-se repentinamente e gritou, jovem mestre, este velho ministro também não é uma pessoa de Qin. Você acha que este velho ministro tem segundas intenções em relação a da Qin? Sim, este velho ministro também não é uma pessoa de Qin. Mas nasceu e morreu por da Qin. As palavras do jovem mestre são um tanto divisivas. Com aquele velho ministro do império se apresentando, ele suspirou em seu coração, este jovem mestre é realmente profundamente reservado. Algumas palavras revelaram os bastidores da corte e as facções da corte. Sempre foi dividido por região, como a luta de facções entre as pessoas dos 6 reinos e as antigas pessoas de Qin, e a luta de poder entre os novos e os velhos nobres. Todos têm rótulos regionais. E agora esse rótulo foi arrancado por mim em público. Vários velhos ministros do império que estavam gritando mais alto de repente perceberam que ninguém queria vencê-los e caíram em confusão. Foi o que eu disse novamente. Vocês não acham estranho? Por que ninguém os apoia? Na verdade, este jovem mestre tem que agradecer aquele escravo Qin. Se não fosse por ele dar o exemplo e despertar algumas pessoas, temo que mais pessoas se levantassem para repreender este jovem mestre. Enquanto falava, me virei e fiz uma saudação a Zalgao. Obrigado, escravo Qin. Os cantos da boca de Zalgao se contraíram e ele rapidamente se curvou em resposta.
Jovem mestre, você é muito gentil. Ingzen ergueu a mão novamente. Seu significado. Eu já entendi. Continue falando. Vendo isso, só me restou continuar dizendo. Em resposta a Sua Majestade, Shenxian já disse o que deveria ser dito. Daquin unificou os 6 reinos e o mundo pertence a Qin. Nem mesmo os vários ministros na corte perceberam suas novas identidades, muito menos as pessoas dos 6 reinos. Mas o que isso tem a ver com o apoio? Gao Hai perguntou friamente. Eu olhei para ele, sorri e zombei. O jovem príncipe é jovem e promissor. Preocupado com os assuntos do país, ele merece ser o filho do primeiro imperador, mas ele ainda precisa ler mais alguns anos. O rosto de Ying Hai ficou vermelho de raiva, mas ele ainda esticou o pescoço. Você diz que este príncipe lê poucos livros. Então me diga, o que isso tem a ver? Tudo bem. Então, irmão real, por favor, ensine você adequadamente. O sistema de enfeudamento em aniversário mundial é para fazer do príncipe um senhor de um lado, para administrar as áreas locais em nome do país, enquanto o sistema de prefeituras e condados é administrado uniformemente pelos governadores das prefeituras, então como as pessoas locais deveriam se lembrar do antigo país e como deveriam ser administradas? Contando com a fama dos filhos de Shi Huang? Isso é impossível. Mas o sistema de prefeituras e condados funcionará? Pense em quão grande é um condado. Quanto poder tem o governador de um condado? Eles são oficialmente funcionários do governo. Mas qual é a diferença entre eles e os príncipes? E o ponto mais importante é que a maioria deles são pessoas dos 6 reinos. Como podemos garantir que eles sejam leais a Daquin? As palavras fizeram todo o salão entrar em silêncio. Burrai abriu a boca, hesitando em falar. Eu me virei diretamente. Ingzen falou solenemente. Pai, eu acho que a prioridade urgente é primeiro unificar o pensamento, para que as pessoas do mundo não tenham mais distinção entre Shu e Yan e Zhao. Para que a terra do mundo não tenha mais distinção entre a terra de Yan e a terra de Qi. Como diz o ditado, em toda a extensão da terra, não há quem não seja súdito do rei. Dentro dos 4 mares, não há terra que não seja terra do rei. Onde o sol e a lua brilham, tudo é território Qin. E as palavras do povo são todas a língua Qin. Decisão sagrada. Ingzen ouviu isso, bateu na mesa e riu animadamente. Essas palavras simplesmente tocaram seu coração. Ele não unificou o mundo justamente para confirmar essas palavras? Em toda a extensão da terra, não há quem não seja súdito do rei. Dentro dos 4 mares, não há terra que não seja terra do rei. Onde o sol e a lua brilham, tudo é território Qin. E as palavras do povo são todas a língua Qin. Que espírito! Não admira que ele seja meu filho. Por que eu não percebi as vantagens desse garoto antes? Ingzen secretamente murmurou em seu coração, mas mudou de assunto em sua boca. O que os senhores chanceleres pensam? Os ministros presentes se entreolharam, confusos. Nenhum deles ousou falar, porque descobriram que simplesmente não conseguiam refutar meus comentários. Vendo isso, Ingzen sorriu e perguntou, então, o que vocês acham que deve ser feito para unificar o pensamento? Todos novamente olharam para mim em uníssono. Já que o problema foi levantado por ele, então naturalmente deveria ser resolvido por ele. Não, não me olhem. Eu sou apenas uma criança de 12 anos que não entende nada. Vocês estão no templo, são os pilares do império. E devem compartilhar as preocupações do país. Diante dos olhares dos ministros, eu balancei minhas mãos repetidamente, dizendo que expressar o pensamento unificado já me colocou em um grande risco, e dizer uma solução me tornaria o alvo de todos. Parecendo perceber meus pensamentos, Fuzu rapidamente se levantou e disse, Pai, eu acho que um novo problema surgiu nesta discussão política. Por que não deixar todos voltarem e refletirem por alguns dias antes de continuarmos a discussão política? Sua Majestade, eu concordo. Li Si se levantou para concordar, embora ele também quisesse ouvir minha solução. Mas eu já tinha falado até esse ponto, e ele realmente não teve coragem de perguntar a um jovem de 12 anos sobre a estratégia de governar o país. Ingzen ponderou ligeiramente. A reunião de hoje termina aqui. Voltaremos a reunir-nos em 3 dias. Fora do Palácio dos Acadêmicos, eu corri apressadamente para meu quarto com alguns livros. Fu S me alcançou rapidamente por trás, gritando, Au, espere! Espere pelo seu irmão mais velho! Fu S gritou enquanto corria. Parei e virei a cabeça confuso. Irmão, por que está me perseguindo? Seu pirralho, normalmente você não diz muitas palavras. Por que você está tão esperto hoje? Fu S perguntou sorrindo, ainda surpreso com meu desempenho. O antigo eu era ignorante e ganancioso por prazer.
Eu era frequentemente punido pelos professores, mas agora consegui deixar todos os funcionários da corte sem palavras. É realmente um pouco inacreditável. No entanto, Fuesse não estava com ciúmes do talento de seu irmão mais novo, mas simplesmente cumprindo o dever de seu irmão mais velho. No passado, ele costumava me exortar a estudar muito e a servir o país quando crescesse. Eu zombava dele por se intrometer demais. O pai é tão grande, por que eu deveria me esforçar? Não é bom aproveitar a vida? Mas depois de reencarnar, descobri que Fuesse é uma pessoa sincera. Ele realmente se preocupa com este país. Quase não há motivos ocultos. Ele também cuida muito dos seus irmãos e irmãs mais novos. Ele sabe que eu moro perto do Palácio Yin Y. Ele frequentemente lidava com aqueles trabalhadores braçais, temendo que eles me machucassem, então ele enviou o guarda que o seguia há mais de 10 anos, para ser meu guarda-costas. Mais tarde, ouvi dizer que eu estava sempre com o rosto sujo, pensando que eu estava sofrendo muito. Então, ele me mandava comida a cada poucos dias e até pedia a sua própria mãe consorte para costurar roupas para mim. Este é um filho mais velho, gentil e bondoso. Para ser honesto, quando eu reencarnei pela primeira vez, eu era como um tecladista das gerações posteriores, desprezando Fuesse e achando-o estúpido e incompetente. Ele acreditou tão facilmente naquele decreto e cometeu suicídio. Mas depois de aprender mais sobre Fuesse, descobri que Fuesse não amava o poder. Ele não ama o trono, ele ama este país. Para este país, ele pode desistir de tudo, incluindo seu próprio nome. Ele apenas não esperava que sua sincera devoção fosse trocada pela queda do império. Suspirei levemente no meu coração e disse, ler 10.000 livros e viajar 10.000 milhas. Os ensinamentos do príncipe, lembro-me bem. Os ensinamentos do irmão, ao se lembra bem. Voltarei para trabalhar duro. Depois de dizer isso, virei-me para sair novamente. O S disse apressadamente, não. Seu irmão não está aqui para ensiná-lo a estudar muito. Então, irmão, você está aqui para me convidar para jantar? Isso pode ser feito. Vamos embora rapidamente. Nos ouvidos de Fuesse, os dois príncipes, Uai presta seus respeitos. Vendo isso, Fuesse rapidamente arrumou suas vestes, cumprimentou Uai e disse com um sorriso, Uai, por que você está procurando seu irmão? O príncipe mais velho, Agao-Rai, não está aqui para te procurar, mas para procurar o príncipe Ao. Agao-Rai olhou para Fuzu com algum pesar, depois virou-se para mim, 13º irmão. Quem te ensinou a falar assim? Foi Confúcio quem ensinou. Por quê? Ajeitei meu cabelo e olhei para Agao-Rai com alguma dúvida. Na verdade, já estava feliz por dentro. Gordinho, com sua pouca experiência, você ainda quer me enganar? Vou te mostrar do que sou capaz. Não é nada. O terceiro irmão disse que Agao-Rai lê pouco e já está na idade de estudar. Então ele quer encontrar um bom professor para ensinar Agao-Rai. Entendo. Agao-Rai deve estudar bastante no futuro. Cresça e sirva ao país. Lembre-se de ler mais livros e jornais, comer menos lanches e dormir mais. Fuzu ao lado estava com uma expressão estranha. Esse garoto preguiçoso ainda educa os outros. Mas o que significa ler mais livros e jornais, comer menos lanches e dormir mais? Justamente quando Fuzu estava prestes a me perguntar. Pelo canto do olho, vi Ingzen e Zalgao caminhando em minha direção e fiquei imediatamente assustado. Apressei-me em puxar a mão de Fuzu e corri loucamente na direção da função. Agao-Rai ainda estava pensando nas minhas palavras. Quando ele reagiu, não havia mais ninguém à sua frente, mas ouviu a risada de Ingzen vindo de trás. O que Agao-Rai está fazendo aqui? Agao-Rai ficou surpreso ao ouvir isso e rapidamente se virou para saudar Ingzen. Este servo saúda o imperador pai. Ingzen mostrou um sorriso satisfeito e acenou levemente com a cabeça. Acabei de ver você conversando com seus irmãos imperiais. Há alguma coisa? Este servo saúda o imperador pai. O 13º irmão ensinou este servo a ler mais. Este servo também está na idade de estudar, então quero encontrar um bom professor. Então perguntei quem havia ensinado as palavras que o 13º irmão disse agora. Ele disse que foi o mestre Kong quem ensinou. Agao-Rai respondeu respeitosamente. Mestre Kong. Ingzen olhou para Zalgao com dúvida. Zalgao respondeu rapidamente. O professor que ensinou o príncipe Ao é Kong Bu, o senhor de Vengon, descendente de Kong Kyu. Ao ouvir o nome de Kong Bu, Ingzen sorriu sem graça. Obviamente, ele não acreditava que minhas palavras tivessem sido ensinadas por Kong Bu. Mas ele estava um pouco curioso sobre o que eu havia dito a Agao-Rai, então perguntou, além de dizer que Mestre Kong ensinou-lhe esses comentários,
O que mais ele disse? O 13º irmão também disse para Gao-hai ler mais livros, ler mais jornais, comer menos lanches e dormir mais. Ler jornais? O que é isso? Ingzen estava um pouco confuso. Zhao Gao queria dar um passo à frente para responder. Sua Majestade, as palavras do príncipe Ao são muito profundas, presumivelmente para encorajar o jovem príncipe. Ler mais livros naturalmente permite que o jovem príncipe aprecie a beleza dos clássicos nacionais. E ler mais jornais, embora este velho servo não entenda muito, pode deduzir algo da palavra jornal. Deve ser para que o jovem príncipe entenda que o mar do aprendizado é vasto e o conhecimento é infinito. É assim que se deduz. Ingzen disse surpreso ao ouvir isso. Jornal? É a primeira vez que vejo. Comparado a Balone e ao satélite, deve haver uma bela cultivadora marítima. O príncipe ao menciona jornal e não mar, provavelmente quer que o jovem príncipe se concentre em pesquisar seus detalhes. Fazer conexões e ser versátil, interessante. Ingzen sorriu e continuou perguntando. E comer menos lanches e dormir mais? Zhao Gao olhou para o rechonchudo Gao-hai e não pôde deixar de rir. Imagino que seja para que o jovem príncipe valorize seu corpo e acumule energia para estudar. Ingzen riu alto ao ouvir isso. Este garoto é realmente interessante. Vendo Ingzen rindo tanto por causa de Zhao Ao, Gao-hai rapidamente estendeu a mão e puxou sua túnica de dragão. Gao-hai quer encontrar um bom professor, e espera que o pai imperial providencie para mim. Ok. O pai imperial providenciará para você. Ingzen se inclinou e tocou o rosto carnudo de Gao-hai com carinho. Hoje vamos discutir política. Gao-hai deixou o pai imperial orgulhoso, então o pai imperial naturalmente encontrará um bom professor para Gao-hai. No futuro, siga Zhao Fuling. Você deve ser respeitoso e não agir de forma imprudente. Zhao Gao, ao ouvir isso, chorou profusamente e imediatamente se prostrou no chão. Vossa Majestade! Este velho servo é apenas um cálice. Ingzen interrompeu Zhao Gao antes que ele pudesse terminar. Zhao Gao, você me seguiu por mais de 20 anos, e eu me lembro de todos os seus serviços. Além disso, seu talento não se limita a isso. Eu deixei você ser professor de Gao-hai porque admiro seu domínio da política e sua caligrafia única. Espero que você ensine Gao-hai a dominar essas duas coisas em 5 anos. Depois de 5 anos, eu encontrarei outro professor para ensinar Gao-hai a história oficial. Ingzen estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar e então deu um tapinha na poeira em suas roupas. Sobre o professor externo, apenas Gao-hai, eu e você sabemos disso. Este é um quarto secreto. Quanto ao professor externo nominal de Gao-hai, eu decidi deixar Li Se assumir o cargo. Entende? Entendido. O coração de Zhao Gao estava azedo e quente. Ele sabia que seu status era humilde. Então ele não se atreveu a dizer mais nada. Gao-hai perguntou apressadamente. Pai imperial, o 13º irmão tem um professor externo? Ingzen ficou surpreso por um momento e então acenou com a mão com um sorriso. Por que você se importa tanto? Vamos, vá comer com o pai imperial. Ok. Gao-hai respondeu alegremente e então pulou em direção à frente. Pai, o imperador realmente ama mais a si mesmo, mas ele não esperava que sua pergunta anterior lembrasse Ingzen. É hora de sentir o calor do amor paterno. O pavilhão Shunan, no lado oeste do Palácio Lini, está bem iluminado. Acabei de voltar de Fuzhou, onde fiz uma refeição farta, olhando para os confidentes de Qiao Shou à espera. Seus confidentes exibem sorrisos satisfeitos. Jovem mestre, você voltou. Zhongxian sorriu ao me receber. Peguei a lancheira de sua mão e a entreguei a ele, dizendo, divida isso para todos comerem. Comam bem para trabalharem bem. Sim, senhor, Zhongxian respondeu. Abrindo a lancheira na frente de todos, viram que estava cheia de carneiro. Qian Wei engoliu em seco inconscientemente. Não pude deixar de suspirar. O jovem mestre mais velho é tão benevolente. Sempre que o jovem mestre come e leva medo. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, Lai Fu lhe deu um tapa na cabeça. Comendo e ainda não consegue fechar a boca. Depois de dizer isso, pegou um punhado e cuidadosamente tirou a batata de seu peito. Peguei a batata e a examinei por um tempo, confirmando que era idêntica às batatas dos tempos modernos. Antes de perguntar, vocês encontraram algo parecido esta tarde? Lai Fu balançou a cabeça ao ouvir isso. Não, parece que essa coisa está relacionada ao feixe de luz. Eu acenei com a cabeça, concordando com o ponto de vista. Se o feixe de luz é uma vantagem, ele deve aparecer novamente.
O que significa que, enquanto continuarmos cavando, podemos obter mais batatas, ou mesmo coisas diferentes. Pensando nisso, perguntei apressadamente, depois que o feixe de luz desapareceu, vocês continuaram cavando? Como não encontramos o que o jovem mestre tem na mão, tentamos cavar, mas não sei por quê. A terra à frente, a terra é como pedra agora, não importa o quanto cavemos. Laifu disse com uma cara amarga. Não dá para cavar. Eu mordi minha sobrancelha ao ouvir isso, não deveria ser assim. A pá de engenheiro foi instruída por mim mesmo. Como poderia não cavar a terra, já que não dá para cavar para frente? Vocês mudaram de direção. Chanvei coçou a cabeça. O jovem mestre não disse para mudar de direção. Eu fiquei com o rosto cheio de linhas pretas ao ouvir isso, e de repente senti que era bom ter esse tipo de pessoa como meu confidente. Pelo menos não precisa se preocupar tanto. A partir de amanhã, vocês cavem para o norte. Jovem mestre, o lado norte é o palácio do imperador. Quer mudar de direção? Apenas para o norte. Continuem cavando para este jovem mestre. Para verificar a vantagem, não me importo tanto. Além disso, contanto que eu seja cuidadoso, não deve haver problema. No dia seguinte, bocejei e fui para Vencige. Vencige é o lugar onde os príncipes estudam. Todo príncipe elegível deve participar da educação doutrinária, para construir uma base para futuras conquistas. Assim que entrei, senti que a atmosfera estava um pouco errada, então arqueei as mãos em saudação. O aluno ao cumprimento Mestre Shun Shenyan, sim, o professor encarregado do ensino dos clássicos. Na verdade, é Shun Yuyui. Desde que Indisen deixou Shun Yuyui ensinar Fuzu, Fuzu tornou-se cada vez mais gentil e amigável. Mas Indisen não percebeu o problema, então entregou os príncipes a Shun Yuyui para ensinar. Quando vi Shun Yuyui, meu coração ficou frio pela metade. É melhor não ensinar do que deixar esse cara ensinar. Depois que me sentei obedientemente, Shun Yuyui começou a perguntar, Príncipe Ao, antes de você entrar na escola, o clã já havia movido os livros para seu quarto. Você revisou com antecedência? Como eu poderia revisar isso? Eu simplesmente não me lembro disso. Ultimamente, estive no túnel subterrâneo, então não tenho tempo para ler. Mas diante da pergunta do professor, de acordo com a experiência da minha vida anterior, você deve responder que revisou. Mesmo que não tenha revisado, você deve responder que revisou. Dessa forma, o professor mostrará um sorriso de alívio que pode ser rido. No entanto, esse cara Shun Yuyui parece querer me dar uma lição, então ele disse casualmente. Já que o príncipe Ao revisou com antecedência, qual é a explicação para a mente humana é precária? A mente do Tão é sutil em Shanshu Daiomo. Somente a precisão, somente a unidade, permite manter o meio termo. Meu chinês clássico é um pouco ruim. Esse velho provavelmente está me mirando de propósito, não é? Por quê? O príncipe Ao não consegue responder. Se for esse o caso, eu só posso puni-lo. Shun Yuyui curvou os lábios em um sorriso malicioso e disse antes no palácio doutoral. Eu, um menino de apenas 12 anos, deixei toda a corte sem palavras, e até mesmo esse grande estudioso ficou sem rosto. Então, na aula, ele deliberadamente me deu uma surra para me fazer entender uma verdade. Mesmo que você seja talentoso, seu professor ainda é seu professor. Mas como eu poderia suportar esse tipo de humilhação? Afinal, na minha vida anterior, eu quase entrei em Qinghua. Mesmo que eu não tenha estudado Shanshu, eu ainda entendo o chinês clássico. Eu rapidamente voltei a mim em choque e disse com um sorriso. Já que Mestre Shun quer testar o conhecimento de Ao, então direi algumas palavras simples. A mente humana é precária, o que significa que a mente humana é imprevisível. A mente do Tão é sutil, o que significa que a mente do Tão é justa e sutil. Somente a precisão e a unidade são a lei mental da mente do Tão. Ensina-nos a manter sinceramente o caminho da precisão e da unidade. Não mude seus ideais e objetivos. Finalmente, faça a mente humana e a mente do Tão se unirem e agirem com moderação. Assim que minhas palavras caíram, os 4 príncipes sentados atrás da mesa imediatamente bateram na mesa em admiração. O rosto de Shun Yuyui se contraiu e ele estava prestes a falar quando continuei dizendo, na verdade, o aluno não apenas revisou Shanshu, também estudou os analectos. Poderia o puro poeta dar alguma orientação? Analectos. Shun Yuyui ficou ligeiramente atordoado. Xuanji achou engraçado. Príncipe Ao, se você não entender alguma coisa, pergunte. Ele não pode garantir mais nada. Por exemplo, como unificar o pensamento. Mas ele conhece bem os clássicos confucionistas, então parece cheio de confiança. Ao ouvir isso, mostrei um sorriso significativo no rosto.
Peguei o pincel sobre a mesa e escrevi uma frase em tiras de bambu para indicar Chunyu. Não sei como o professor pontua. Você pode fazê-lo e segui-lo, mas não os deixe saber. Chunyu apenas olhou para ele e leu com um sorriso. Eu sorri e não disse nada, e peguei o pincel novamente para falar intensamente. A expressão de Chunyu mudou e ele inconscientemente recitou: Você pode fazê-lo e segui-lo, mas não os deixe saber. Chunyu ficou chocado assim que terminou de recitar, mas eu continuei a falar intensamente. Uma frase apareceu horrivelmente na ponta dos meus dedos. Você pode fazê-lo e segui-lo, mas não os deixe saber. Quando Chunyu viu uma frase. Existem 3 significados. A pessoa inteira foi atingida por um raio. Depois de um tempo, ele saltou com o rosto pálido e gritou: Teoria traiçoeira. Vou relatar a Sua Majestade que estou desonrando meus clássicos confucionistas. Então ele cambaleou para fora do pavilhão Venci. Nesse momento, Gong Gao balançou a cabeça, um tanto sem saber se ria ou chorava. Irmão Ao, você é muito... Não, eu realmente não esperava que ele fosse tão frágil. Eu disse ressentido. Além disso, o irmão real acha que eu estou errado? Não importa o que os outros pensem. De qualquer forma, acho que o irmão Ao não está errado. Os clássicos confucionistas não têm pontuação. Como o professor ensina, o aluno aprende. Se o professor ensina errado, o aluno não pode dar sugestões? Antes que Gong Gao pudesse falar, Gong Lian, que estava sentado à minha esquerda, começou a falar primeiro. Mas Gong Hong, ao lado de Gong Gao. Irmão Ao, você expulsou Chun Shi com raiva. O que devemos fazer? Não podemos terminar o dever de casa de hoje. Sim, irmão Ao, você acabou de chegar. Todos nós estamos estudando há algum tempo. O que devemos fazer com o dever de casa sem um professor agora? Gong Gao de repente percebeu quando ouviu as palavras de Gong Hong. Cocei a cabeça, um pouco curioso. Qual é o conteúdo da aula de hoje? Gong Lian folheou as tiras de bambu na mesa. Caminho da realeza e caminho da hegemonia. Isso é realmente interessante. O que é ensinado não é um memorial. Na verdade, me testa sobre o conteúdo do memorial. Quem fez o irmão Ao brilhar no palácio do doutor, deixando todos os meus funcionários da corte sem palavras? Eu não quero ser assim. Foi o pai imperador quem me forçou. Eu murmurei. Então olhou para o príncipe Gao. Terceiro irmão, o que vocês estavam estudando? Nós, príncipes e netos reais, não buscamos cargos nem lucros. Embora o pai imperador não se preocupe frequentemente com nossos estudos, o tutor enviará pessoas para transcrever nossos estudos e apresentar ao pai imperador. O príncipe Gao explicou com uma cara amarga. Às vezes, o pai imperador até envia funcionários capazes para investigar nossos talentos e virtudes. A investigação mais recente foi nesses últimos dias. Que droga! Assustei-me e não pude deixar de proferir uma exclamação nacional. Só então entendi que bancar o esperto é bom por um momento, mas logo leva ao crematório. A importância de ser discreto. Não esperava que a fase de educação formativa fosse tão rigorosa. Em silêncio por um momento, tomei uma decisão em meu coração. Levantei-me e disse solenemente aos 4 irmãos imperiais: vocês confiam em mim? Fale primeiro, depois decidiremos se confiamos ou não, disse o príncipe Jian calmamente. Ok, suspirei e disse, na verdade, estudar ou não é indiferente para mim. Mas não quero prejudicar meus irmãos imperiais. Se meus irmãos imperiais confiarem em mim, posso ensinar esta aula a vocês. Ao ouvir isso, o príncipe Hong se levantou abruptamente. Nós te consideramos um irmão, e você quer ser nosso professor. Vamos procurar o pai imperador para decidir. Depois de dizer isso, ele estava prestes a sair correndo do pavilhão Venci, mas depois de alguns passos, de repente sentiu que algo estava errado. Virou a cabeça para olhar e viu o príncipe Gao, o príncipe Jian e o príncipe Lian sentados imóveis. O príncipe Lian disse com um sorriso: 12º irmão, você também viu o desempenho do irmão Ao no palácio do doutor. Acreditamos na capacidade do irmão Ao. Ao ver isso, tossi levemente, caminhei até a posição onde eu estava sentado antes e fiz uma reverência. O que aconteceu agora foi tudo culpa minha. Primeiro, peço desculpas aos meus irmãos imperiais e peço que me perdoem. Ok, comece a dar a aula. O príncipe Jian olhou para o príncipe Hong, que estava parado na porta, e acenou para mim. Eu balancei a cabeça e peguei os tablets de bambu sobre a mesa, sobre o caminho real e o caminho hegemônico. Confiar apenas no conteúdo dos tablets de bambu não é suficiente para aplicar o que se aprende. O método mais eficaz é consultar os ministros da corte. Irmãos imperiais,
Lembrem-se que a experiência obtida na prática é muito mais valiosa do que a conversa fiada na sala de aula. Então, o que o irmão Ao acha que é o caminho real? O príncipe Gao me perguntou com alguma compreensão. Olhei para as anotações de Xun Yuyi. O monarca governa o mundo com benevolência e justiça, e acalma os súditos com política virtuosa, imparcial e sem facções. Isso se chama caminho real. Assim que minhas palavras caíram, o príncipe Hongo, que estava parado na porta, zombou. Tudo o que você disse são as anotações de Xun Yuyi. Achei que você fosse muito capaz. Então, diga-me, o que é o caminho celestial? O homem segue a terra, e a virtude espessa sustenta todas as coisas. O céu segue a lei da terra, o autoaperfeiçoamento incessante segue a lei do Tão, a lei natural. Foi com algum descontentamento que Gongyi Lian começou a falar. Irmão Ao, o que você disse é muito profundo. Como irmão, não entendo. Poderia ser mais simples? Ao ouvir isso, sorri sem graça. Diante de um aluno fraco, me sentia realmente impotente para reclamar. Onde você não entendeu? O que Gongyi Lian disse, use palavras simples para explicar o caminho real, mate todos os que não obedecem. Gongyi Lian perguntou inconscientemente, surpreso, e o caminho hegemônico? Mate todos, quer obedeçam ou não. Gongyi Lian levantou-se abruptamente e perguntou animadamente, o que é o caminho celestial? Matar e gritar ao mesmo tempo, eu represento o céu para te destruir. Os olhos de Gongyi Lian se arregalaram imediatamente, com o rosto cheio de incredulidade. Os outros três ficaram imediatamente boquiabertos. A boca de Shijin era grande o suficiente para enfiar um ovo. Pensando consigo mesmo, a lição de hoje foi muito simples. Reportando ao imperador, nós aprendemos. 2 horas depois, eu almocei com meus 4 irmãos imperiais e voltei para o pavilhão Shunan com Shihe, ao mesmo tempo em que eu retornava ao pavilhão Shunan. Xun Yuyi já havia entregado as tabuletas de bambu com seu memorial ao escritório do Lorde do Palácio. O Lorde do Palácio, como um dos 9 ministros, era equivalente ao secretariado do imperador, e Men Yi era o chefe do secretariado. Quando ele viu as tabuletas de bambu com o memorial de Xun Yuyi, ficou completamente chocado. As tabuletas de bambu com o memorial continham centenas de palavras, todas criticando o 13º príncipe Zhao por ser ignorante e por suas teorias perversas e traiçoeiras. Mas ele não podia simplesmente ignorar este memorial. Então simplesmente pegou as tabuletas de bambu com o memorial e foi procurar Menzhen. De qualquer forma, era o filho dele. Ele que decidisse o que fazer. Neste momento, no escritório do imperador, Menzhen olhou para as tabuletas de bambu com o memorial que Men Yi havia entregado e começou a rir histericamente, batendo na mesa. Seu pirralho, seu dia chegou. Depois de muito tempo, ele finalmente parou de rir e olhou para Men Yi, que estava tão constrangido quanto um independente. Men Yi, o que você acha? Ao ouvir as palavras de Menzhen, Men Yi curvou-se apressadamente e respondeu, sinceramente, acho que este assunto pode ser grande ou pequeno. Se Vossa Majestade não se importar, é apenas um príncipe fazendo travessuras. Se Vossa Majestade se importar, pode transformar o assunto em algo grande. Ao ouvir isso, Menzhen parou de rir imediatamente. Conte-me sobre isso. O caminho da confusão sempre foi um estudo clássico do confucionismo, especialmente os analectos, que são amplamente divulgados. No entanto, os analectos são diálogos de ensino entre Confúcio e seus discípulos, especialmente compilados e registrados por seus discípulos. O que as gerações posteriores aprendem é o conteúdo ali presente. Por mais de 200 anos, ninguém questionou o conteúdo acima. Agora, uma objeção repentina é como um raio em um dia ensolarado para os estudiosos confucionistas. Por que isso? Perguntou Menzhen, surpreso. O confucionismo considera a teoria do caminho real como a teoria ortodoxa. Se os clássicos confucionistas não têm uma teoria ortodoxa, como os estudiosos confucionistas devem se comportar? Respondeu Men Yi com um sorriso amargo. Menzhen imediatamente caiu em profunda reflexão. Os estudiosos confucionistas não são inúteis. Eles sempre foram diretos. 1 é 1, 2 é 2. Eles nunca questionariam os clássicos dos sábios. Agora que os clássicos dos sábios foram destruídos, se a corte imperial interferir, isso atrairá mais atenção. Isso certamente causaria um grande alvoroço, mas se não fizermos nada, como o governo imperial administrará o país se houver ambiguidade nos decretos no futuro? A dinastia Qin não tem uma maneira fixa de pontuar, então a pontuação incorreta muitas vezes perde o significado original. A dinastia Qin não tem uma maneira fixa de pontuar, então a pontuação incorreta muitas vezes perde o significado original.
Se um decreto for emitido e houver ambiguidade, aqueles remanescentes dos 6 reinos definitivamente o interpretarão da maneira que for mais benéfica para eles. Desta forma, as pessoas mais humildes serão exploradas em nome do tribunal e se rebelarão, e então a dinastia Qin terá que suprimir as rebeliões em todos os lugares, e o povo viverá na miséria. A revolta contra a exploração nominal, e então a dinastia Qin terá que suprimir rebeliões por toda parte, e o povo viverá em miséria. Embora os 6 reinos tenham sido destruídos, a terra dos 6 reinos não é pacífica e os remanescentes dos 6 reinos muitas vezes causam problemas. Portanto, depois que Ingzen estabilizou a nova corte, a primeira coisa que ele considerou foi inspecionar o mundo, e foram esses remanescentes inquietos dos 6 reinos. No entanto, a agenda de inspecionar o mundo foi apenas levantada quando surgiu ambiguidade novamente. Depois de pensar por um longo tempo, Ingzen finalmente levantou a cabeça e olhou para Men Yi. Eu tenho que cuidar da questão da escrita. A escrita chinesa é rica em significado, desde a unificação dos 6 reinos. Os relatórios e cartas apresentados pelos chefes locais ainda têm palavras ambíguas. Ouvi Zalgao dizer que existem mais de 90 maneiras de escrever a palavra cavalo. Que absurdo! Então, o que Vossa Majestade quer dizer? Men Yi perguntou hesitantemente. Ingzen bufou friamente e disse profundamente: o que é unificar o mundo? Shantang Yin e os 5 reis Ougon fizeram isso. Eu quero fazer algo diferente. Aquele garoto não disse para eu considerar unificar o pensamento primeiro? A escrita é o portador do pensamento. Eu decidi unificar a escrita do mundo, para que as pessoas do mundo escrevam apenas a pequena escrita selada de Qin. Além disso, eu não só quero unificar a escrita, mas também unificar a moeda. Unificar os trilhos dos carros, unificar os pesos e medidas. Eu quero que o mundo esteja verdadeiramente unificado a partir de agora. O que Shantang Zhou fez, eu também posso fazer. O que Shantang Zhou não conseguiu fazer, eu devo fazer. Esse sou eu. Qin Huang Ingzen. Sua Majestade é sábia. Men Yi ouviu as palavras e imediatamente curvou as mãos em saudação. Extremamente animado, Ingzen acenou com a mão e continuou. Você deve informar Li Si, Wang Ben e Feng Jie sobre este assunto, e discutir uma boa solução com eles. Traga-o à tona na próxima reunião política. Seu servo obedecerá. Men Yi curvou-se e estava prestes a sair quando de repente se lembrou de algo e não pôde deixar de perguntar. E o memorial de Xun Yui? Que memorial? Os guardas do palácio comandaram alguns pequenos eunucos para transportar os tablets de bambu em lotes para a mesa de Ingzen, cobrindo diretamente o memorial de Xun Yui com os tablets de bambu na parte inferior. Ao ver isso, os cantos da boca de Men Yi se contraíram e ele quis abrir a boca, mas descobriu que Ingzen já havia se sentado atrás da mesa, olhando para ele curiosamente. Men Aikin tem mais alguma coisa? Nada. Este servo se retira. Zalgao fez uma reverência e saiu do escritório. Depois que ele se foi, Ingzen sorriu levemente e se levantou novamente. Zalgao, venci Ge. Ingzen não ficou no escritório por um momento e foi diretamente para a carruagem, correndo em direção a Venci Ge. Seu filho presta homenagem ao pai imperador. Ingzen acabou de entrar em Venci Ge, e o príncipe Gao liderou vários príncipes para homenagear Ingzen. Vocês, garotos, sabiam que eu viria? Ingzen olhou para os príncipes, seu rosto cheio de satisfação. Zalgao, ao lado, disse apressadamente. Relatando ao imperador, este velho servo notificou o Departamento de Assuntos Internos. Sua Majestade raramente vem uma vez, temendo que os príncipes o desrespeitem. Ingzen sorriu e acenou com a mão. Já que todos estão aqui, vamos sentar e conversar. Sim, pai imperador. Vários príncipes retornaram alegremente aos seus assentos para ouvir os ensinamentos de Ingzen. Ingzen sorriu e olhou ao redor, de repente percebendo que um assento estava vazio. Ele não pôde deixar de perguntar, qual príncipe não veio? Voltando a Vossa Majestade, o príncipe Al voltou ao seu pavilhão. Todos os outros príncipes estão aqui. Zalgao respondeu apressadamente. Por que é sempre esse garoto fedorento? Ingzen amaldiçoou sem rima ou razão. Ele estava prestes a ordenar que Zalgao o trouxesse para ser punido, mas viu o príncipe Li apressadamente juntando as mãos. Pai imperador, este filho tem algo a relatar. O que é? Ingzen disse com uma cara séria. Seu humor estava muito bom agora. Agora, ouvindo que Veial faltou às aulas, ele ficou um pouco irritado. A família imperial Ing sempre teve uma regra, que é valorizar o talento e o conhecimento. Este talento não se refere apenas à habilidade, mas também à moralidade. Um príncipe talentoso,
se não tiver boa moral, também é difícil de usar para grandes responsabilidades. Então Ingzen estava muito insatisfeito com Wei Ao. O príncipe Lian conhecia o temperamento de Ingzen e apressadamente respondeu, voltando ao pai imperador. Hoje de manhã, Shunil intencionalmente causou problemas ao irmão Ao. O irmão Ao não suportou a humilhação e interrompeu os clássicos confucionistas. Quem diria que Shunil sairia irritado, deixando este filho e outros na sala de aula? Que audácia! A expressão de Ingzen afundou e ele bateu na mesa com raiva. O memorial responsável por ensinar as tarefas de casa naturalmente conhecia o incidente de interromper as frases, mas não esperava que este Shunil fosse tão grande. Como pode um professor humilhar seus próprios discípulos? Como tal pessoa pequena pode ensinar os descendentes da família imperial? Zhao Gao, transmita o meu decreto. Remova Shunil de seu cargo de professor e bata nele 30 vezes como um aviso para os outros. Zhao Gao se curvou e imediatamente liderou a guarda imperial para transmitir o decreto. Ingzen removeu sua expressão de raiva e voltou à calma. Já que o professor não está lá, por que vocês voltaram para a sala de aula, mas o príncipe Ao voltou para seu pavilhão? O príncipe Gao sorriu e juntou as mãos. Voltando ao pai imperador, o irmão Ao é naturalmente inteligente e autodidata. Preocupado que este filho e outros não consigam completar as tarefas e recebam punição do pai imperador, ele se ofereceu para nos ensinar a estudar. Você diz que aquele garoto os ensinou a estudar. Ingzen arregalou os olhos com descrença, e então o príncipe Jian Lu saiu e disse uma palavra justa. Pai, não estou falando bobagem. Acho que o irmão Ao está ensinando muito bem, entendemos tudo assim que ouvimos. Sim, pai. Até eu entendo o caminho real e o caminho da tirania. O príncipe Li ecoou, caminho real e caminho da tirania. Ingzen ficou sem palavras e de repente ficou interessado. Então me diga, o que é o caminho real? Mate todos os desobedientes. Respondeu o príncipe Lian. As pálpebras de Ingzen tremeram, e ele perguntou solenemente, o que é o caminho da tirania? Mate também os obedientes. Seu filho rebelde, o que mais? Há também a harmonia com o caminho do céu, matando de um lado enquanto grita para representar o céu e eliminar. Absurdo! Quem você quer eliminar? Ingzen bateu na mesa e se levantou, e o príncipe Hong respondeu apressadamente. Pai, o que o irmão Ao ensinou está errado. Ingzen ficou surpreso ao ouvir isso, como se sentisse que estava um pouco exaltado. E não pôde deixar de tossir levemente embaraçado e disse, embora essas palavras não sejam agradáveis aos ouvidos, a verdade é que... Vocês já perguntaram ao príncipe Ao se o caminho da tirania e o caminho real são bons ou ruins? O príncipe Gao balançou a cabeça com um sorriso. Não, o irmão Ao parece estar muito ocupado, ele não terminou de comer depois de nos ensinar. E voltou para seu quarto. Parece que, antes de frequentar a escola, ele sempre ficou no quarto. Raramente saímos e raramente o vemos. Ingzen não pôde deixar de pensar profundamente ao ouvir isso. O que há neste palácio? Que permite que aquele garoto fique em casa? Não é possível, absolutamente impossível. Ele tem apenas 12 anos, como ele poderia fazer esse tipo de coisa? Mas Ingzen parece ter se casado aos 12 ou 13 anos. Pensando nisso, Ingzen lentamente começou a andar. O príncipe Gao viu que ele estava prestes a sair e gritou apressadamente, pai! Ingzen olhou para trás e percebeu que o príncipe Gao e os outros estavam olhando ansiosamente para ele, e não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado e sorriu. O pai ainda tem assuntos importantes para resolver, então não vou ficar aqui. Vocês devem estudar muito e servir ao país no futuro. Embora o pai não tenha nomeado um príncipe herdeiro. Mas se vocês se esforçarem, eventualmente serão reconhecidos pela corte e pelo público. O pai também fez isso para se tornar um príncipe herdeiro. Ingzen mudou de assunto novamente. Mas a competição deve ser justa, não pode haver lutas secretas nos bastidores. O sucessor que eu valorizo é uma pessoa de virtude e talento. Quem conspirar para lutar e se matar, o pai certamente punirá severamente. Príncipe Lian, Príncipe Jian, como irmãos mais velhos. Sejam justos e imparciais, e devem ser um modelo para os príncipes. Príncipe Gao, Príncipe Hong, se ainda faltar talento e virtude, não guardem ressentimento por causa disso. O pai está definindo as questões externas para vocês. Obrigado, pai. O príncipe Gao e os outros 4 ficaram muito felizes, e Ingzen sorriu e acenou com a cabeça. Então ele se virou e partiu, com a direção do navio oficial apontando precisamente para a fronteira de Shu do Sul.